Saudações Duques e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Antes, você está vendo que esse somzinho aqui é o som do meu ventilador. Eu, infelizmente eu não tenho ar-condicionado, então peço desculpa de antemão. E bom, vamos falar do nosso jogador árabe. Calma, eu não estou falando que ele é árabe de verdade. Vamos que ele veio lá da Arábia. Vamos falar sobre Michel Araújo. Bora? Bora. Então, para quem não sabe, o Michel Araújo ele tem contrato até 2023, mas muitos dos jogadores estão sofrendo muitas ações ofensivas de outros clubes, e dentre eles o próprio Michel Araújo. Aliás, o Michel Araújo ele conta naquele escopo de jogadores estrangeiros que jogam no Fluminense. Para quem não sabe, hoje o Fluminense tem Michel Araújo, Germancano, John Marias, Pineda, enquanto temos Pineda, está registrado ainda Pineda no Fluminense, e temos Alan, que é chinês. Para quem não entende, o clube brasileiro ele não pode ceder tantos jogadores de fora do Brasil. Eu não sei em outros lugares, mas aqui no Brasil você pode ter X número de jogadores inseridos no BID que são estrangeiros em um clube para poder jogar. Tanto que o Fluminense está tendo muito problema em ter um nome específico para ter no Fluminense sendo jogador estrangeiro. Tudo bem? Dito isso, então bora dizer sobre onde que eu vi isso. Eu vi justamente no Netflix que ele fala o seguinte: Fluminense avança para renovar com Michel Araújo. Notícia jornalista. Meio uruguaio tem vínculo com o clube até o fim do ano que vem. Depois de Germancano e as negociações com André, Ganso, Manuel e David Braz, o Fluminense está perto de renovar o contrato com mais jogador. Trata-se de Michel Araújo. A informação do jornalista Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor. Segundo o jornalista, a diretoria avançou nas tratativas com o meio uruguaio de 26 anos e deve firmar nos próximos dias um novo vínculo até dezembro de 2025. Importante citar que dezembro de 2025 é o último ano do Mário Bittencourt. O contrato atual de Michel Araújo com o Fluminense vai até dezembro de 2023, que é o que eu quero informar. O mês está no clube desde 2020. Teve uma passagem por empréstimo no Al-Ahly dos Emirados Árabes e votou nessa temporada. No total tem 55 jogos e 4 gols pelo tricolor. Claro, esses 4 gols foram recentemente. Para quem não sabe, está aqui a situação que ele fala que é mais um. Então tudo bem. Então aqui a gente tem algumas informações importantes para lhe dar, que está aqui no meu informação. Ele tem 26 anos de idade e tem contrato até 2023. Bom, para quem não sabe, normalmente, por que a gente aumenta o número de contratos? Porque se a gente deixa o contrato até para o final do ano, muitos times esperam acabar o ano que tem para poder contratar o tal jogador. Quando você estende o contrato para 2 anos, o cara ele é obrigado a comprar o jogador de você. E o Michel Araújo, para mim, é um bom ativo para vender. Uma das coisas que eu mais vi na oposição é por que a gente não tem jogadores que possam ser vendidos como ativos. O John Arias, por exemplo, é um. O Michel Araújo, para mim, é outro. Que está jogando muito bem. Está vindo da reserva e, para mim, já é praticamente o 13º jogador do Fluminense. Sabe aquele 13º jogador, 12º jogador, que o cara sempre entra e muitas das vezes resolve, mas quando entra em campo de início prejudica o time? Para mim, esse é Michel Araújo. É um ótimo reserva que é muito interessante para ficar no Fluminense. A torcida do Flu, e aí saindo disso, indo para a torcida do Fluminense. A torcida do Flu é completamente dividida perante o jogador. Muitas das vezes falam que ele realmente não presta, muito por conta da própria reserva permanente dele. Muitos outros falam que ele é um ótimo jogador e que sempre vem entrando em campo. Eu sempre gosto, para quem não entende, porque eu falo sobre cada jogador, eu sempre falo sobre gestão, o jogador
e a torcida. Então eu sempre levo em conta esse trio. E a torcida, para mim, é uma relevante informação para falar se ele fica ou não. E para mim, muito pela torcida ser dividida, ele deveria ficar. Porque ainda tem muita gente que quer ver ele em campo e que quer ver ele jogando bem. Então, pela parte da torcida, o Michel Araújo fica. As métricas do Fluminense, o que eu falo de métricas do Fluminense? Eu falo que são alguns números, algumas coisas, alguns dados, algumas informações que o Fluminense gera, que o Fluminense está sendo gerido pela diretoria e pela situação do clube em Laranjeiras, do Fluminense. Eu pego normalmente o que acontece nos contratos. O Michel Araújo, ele tecnicamente foi contratado bem jovem, mas hoje, pelas métricas do Fluminense, com 26 anos, e com um salário um pouco até mais baixo do que o normal, o Fluminense tem que continuar jogando com ele e para mim, essa renovação faz sentido do Fluminense. Para quem não sabe, as métricas do Fluminense são de jogadores de 26 a 32 anos. Ele tem 26 anos. Então, para mim, ele está na métrica do Fluminense ser renovado o contrato. Antes de continuar esse vídeo, eu quero fazer 2 pedidos para você. Eu quero fazer, primeiro, faça o triplo C, curte, comente e compartilhe. Por segunda coisa, se inscreva no canal Duque Tricolor. E a terceira é uma informação. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Vídeos especiais às 12 horas. E vídeos no Brasileirão 10, 11, 12, 20 e 21. Então vem com o pai para mais esse vídeo e outro vídeo do canal. Só bora! Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre os números de Michel Araújo, que é justamente isso. Ele entrou no meio do ano e pouco jogou, tanto que você vai ver que ele tem 0% de jogos como titular, tem 3% de minutos de campo, e tem participação, 11% de participação de gols, ou seja, é muita coisa. Então, tecnicamente, mesmo ele jogando pouco, ele tem pouca minutagem, mas tem muita eficiência no gol, marcando até 2 gols em poucos minutos. Em pouquíssimos minutos, ele conseguiu marcar mais do que vários jogadores nos outros clubes brasileiros. E aí eu quero me lembrar da polêmica envolvendo o jogador, que foi o seguinte. Eu gosto muito que vocês querem entender o seguinte. Quando o Michel Araújo ele foi emprestado para o futebol árabe, ele via muito mal. Aliás, ele sempre foi um jogador que foi muito contestado pela torcida pela vinda dele. Quando ele jogou, a expectativa era regular. Só que ele realmente não cumpriu nem a expectativa de ser regular no Fluminense. E para mim, faltou muitas oportunidades. Nós demos bastante oportunidades nos anos que ele teve no Fluminense e nenhum deles realmente foi visado. Claro, a gente tem que entender e compreender que o Michel Araújo, ele é um cara que realmente, ele não é um craque realmente de velocidade, mas sim um craque de drible e de realmente resolver a situação. Aliás, uma coisa que eu achei muito interessante é que o Michel Araújo, ele também é um bom cobrador de falta e um bom também jogador no escanteio. Vendo isso tudo, eu acho que o Michel Araújo ele tem que ser interpretado da seguinte forma. Ele é um jogador extremamente importante para uma função extremamente única que a gente tem no futebol hoje, que é justamente ser um jogador técnico, mas bem mais focado em resolver o problema e não gerar problemas. Sei que ele gerou problema no jogo contra o Corinthians, em que ele deu a bola para o jogador do Corinthians fazer o gol, mas isso pouco importou porque nós perdemos de 3-0 no jogo seguinte da Copa do Brasil. E é isso. Você gostaria mesmo de ter esse jogador no clube? Vou ficar grandão aqui pra comer. Você gostaria de ter esse jogador no clube? Você acha que o jogador possa render melhor ao Fluminense? Então, eu fico por aqui. Faça o triplo C. Curte, comente e compartilhe. E também se inscreva no canal
Duque Tricolor aqui no YouTube. Vídeo todos os dias, de 10, 12 e 20 horas. Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.